Dicas do professor Giocondo. Isso aí, o professor já está aqui. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Você viu só, a gente acompanhando aquela matéria, o quanto é importante a gente prestar atenção nisso, né? Você viu no primeiro bloco, no bloco anterior a gente estava conversando com a Julie, que hoje ela consegue trabalhar em casa e aí consegue colocar as tarefas dentro de casa, o filho consegue estudar no quarto e tudo fica organizado. A gente sempre fala disso, né? Já vínhamos falando outras vezes, sobre essa organização do quarto, o espaço de estudo. E em conjunto com a matéria passada, então, a arquiteta mostrou ali, tinha uma mesa bonita, um quadro, tudo bacana, mas no final ela fala ali de aproveitar nisso, botar uma caixa para enfiar tudo ali dentro, depois vai separando, para a bancada ficar livre para o estudo. Nada impede que a mãe, como no caso da Julie, trabalhe ali junto. Por quê? Porque ela vai estar dando o suporte para os filhos, né? A mãe está ali, vai esclarecendo as dúvidas, vai conversando, vai ajudando. Se eles têm uma tarefa da internet, ela está acompanhando o que está acontecendo na internet e ela está produzindo as coisas dela também, do trabalho dela, no mesmo ambiente. Ninguém atrapalha ninguém, lógico, ela vai ter que falar no telefone, ela se afasta e tal, mas ali é perfeito. Dá tudo certo e todo mundo consegue conviver em harmonia, essa é a principal, né, professor? Um bom filão aí de mercado, né? As pessoas trabalham em casa e ainda podem cuidar dos filhos ali. O que precisa ali? Como o arquiteto falou, organização, ter uma mesa, um espacinho ali, não precisa ter quadros, luzes, não. Um espaço para a criança pôr material, escrever, praticar ali as tarefas. E é excelente, e é isso que precisa, e estudar, só isso. É verdade. Falando em estudar, você trouxe hoje uma dica bem importante de educação ligada ao português, é isso? Ao português. Eu recebi algumas sugestões e pedidos lá, que começaram a trabalhar com as crianças lá no quinto ano, no quarto ano, a parte de pronomes, né? Então são dicas bem simples. Primeira pessoa lá, eu. Com quem fala? Eu falo. Com quem fala? Tu, que é a segunda pessoa. E de quem se fala? Dele ou dela, ou ele ou ela, que são a terceira pessoa dos pronomes retos. Isso é super importante porque a gente vai se policiando para falar com a criança. Então, um macetinho. Eu falo. Com quem eu falo? Eu falo com ele, né? Ou com tu. E falamos sobre o quê? Sobre ele ou sobre ela. Aí vai ficando mais fácil para as mães corrigirem. Isso nos pronomes retos. E também para lembrar uma coisa assim que tem acontecido bastante, que a gente ouve na rua, direto assim, quando chega nos pronomes oblíquos, o mim, né? Mãe, dá para mim ir ao cinema? A primeira resposta da mãe vai dizer não. Mas por que não, professor? Porque mim não vai ao cinema, meu filho. Quem vai no cinema sou eu. Então a mãe já faz uma brincadeirinha e a criança não vai esquecer mais. E às vezes a gente se atropela, né, com menas de vez em quando aí. Não existe o menas, gente. Tira o menas do vocabulário, que na verdade nem existe, nem deveria estar ali, né? Professor, você estava falando do menas, do mim. Menas, do mim, né? Então, tem outras linhas, né, que a gente vai falando, outras palavras erradas. A gente tem que cuidar para tentar usar a norma culta quando a gente está perto de criança. O que é a norma culta, professor? O modo correto de falar. Colocar os S's nos plurais, né? Vamos comprar carnes. Né? Vamos no mercado lá, meu filho vai lá e pega as carnes. Né? É bem comum a gente falar assim, porque é o coloquial. Se policia, principalmente quando você está com criança. Primeiro que você vai ter um jeito mais harmonioso de conversar, vai se destacar no teu ambiente e os teus filhos, netos ali vão começar, nossa, meus avós, meus pais falam corretamente, por que é que eu vou falar errado? Eu não posso falar errado. Então o negócio do mim lá, né? Dá pra mim ir, aquele macetinho do mim nunca antes de verbo, qualquer verbo. O mim não combina com verbo. Sou eu e um verbo. Eu vou fazer, dá para eu fazer, dá para eu correr, não dá para mim correr, não dá para mim fazer, não dá para mim dirigir. Tá. Ou menos. Menos, as pessoas acham que menos é o feminino de menos. Menos não existe, gente. Então é sempre menos. Hoje tem menos feijão. Hoje tem menos carne. Ah, mas carne é feminino, professor. Não faz mal. O que vem é o menos. Menos carne e não menos, por favor. Outra coisa. Fomos lá, plantamos, colhemos. Ai, deu uma perca danada. Dói, né? É perda.
eu perdi. Não, eu perquei, eu perdi. Então a palavra perca não existe. Também não existe. Ah, muito mas bem. eu ouvi que uma pessoa lá, um comentarista falando na TV. Gente, tem de tudo. É perda, com D de dado. Isso é muito importante e as crianças pegam muito isso. Tem alguns programas de humor que eles falam em português errado, mas é para chamar a atenção. Sim, e não Só é para que a repetir, criança né? fica repetindo. Prestando E atenção. o pai tem que saber dizer, olha, ele falou errado, o correto é assim. Pô, mas eu nem lembrava dessas coisinhas, professor. Por isso que a gente está aqui, né, gente? Sim, Pra todas dar as umas partes, o dicas pra professor lembrar. Giocondo tem as dicas aqui. Professor, muito obrigado pelas dicas. Semana que vem tem mais.